Bom dia pessoal, sou o Thiago da Innovari Homes e hoje nós vamos apresentar para vocês como que a gente faz a manutenção em uma casa americana, seja de vacation ou residencial. Antes de entrar na casa, pessoal, vou mostrar para vocês um item super bacana aqui nas casas americanas. Esse item aqui é para fazer a detetização. Aqui por dentro tem mangueiras que correm por toda a parede da casa, onde a equipe de detetização vem e aplica o produto por fora da casa sem precisar entrar na casa para fazer esse controle de pragas. Aqui, dentro da casa, o primeiro item legal da gente notar é já o banheiro. Acredito que não seja tão diferente do Brasil, porém, como a casa americana não pode ter vazamento de água, nem desperdício de água, dentro da bacia, é muito importante a gente estar sempre de olho na válvula de retenção, juntamente com o acionamento manual aqui da válvula, para a gente garantir que não tenha vazamento de água ou não desperdice água durante a operação da sua casa. E aqui no banheiro, bem próximo da área molhada, a gente pode reparar que a tomada é um pouquinho diferente. Aqui tem um dispositivo chamado de FCI para não ter fuga de corrente, a pessoa não toma um choque. E geralmente ele fica travado. Então é só vir aqui, tem um botão de reset, a gente aperta e ele destrava o dispositivo e volta a ter operação de luz novamente na tomada. O próximo item, muito importante também da gente olhar, é o aquecimento de água. Aqui está o nosso tanque. Nesse caso aqui ele é elétrico e pelo menos uma vez por ano é importante fazer o flush dele, onde você vem, abre aqui com uma torneira e coloca uma torneira de jardim e você vai tirar toda a impureza que está acumulada, o sedimento que está acumulado aqui no fundo do tanque. Já vindo aqui para a área da cozinha, a gente vai ter outros fatores, né, também de ponto de atenção. O primeiro deles, o famoso triturador. O triturador ele tem um funcionamento que a gente está muito acostumado no Brasil, que acha que a gente pode colocar tudo no triturador. E na verdade não é bem isso, vai depender da potência do seu triturador, bem como o item que você vai colocar. Então, para elementos mais duros, é muito importante que tenha uma potência maior do seu triturador, senão ele vai travar. E uma forma de destravar é você precisa retirar o objeto de dentro do triturador e aqui na parte de baixo dele tem um botão que você vai apertar, vai acionar o botão e ele vai destravar novamente para voltar ao funcionamento. Outro ponto é dentro da máquina de lavar louças, né? Que a gente pode ver que ela tem um filtro, esse filtro aqui, que a gente tem que limpar de tempos em tempos, senão ele acumula sedimentos aqui dentro e não vai fazer uma boa limpeza da sua casa. Em relação ao micro-ondas, ele é um pouco diferente também no Brasil. A gente utiliza filtros aqui laváveis, onde que você retira, lava e pode voltar ele para o funcionamento diferente do de lã, que é bem comum aí no Brasil. E a gente pode voltar ele aqui. Em relação à geladeira, também tem um detalhe, a água que vem da rua já alimenta diretamente a geladeira para água na porta e gelo. E ela também tem um filtro, onde que a cada 6 meses é recomendada a troca. Esse filtro fica localizado, dependendo da geladeira, ou na parte de baixo, ou na parte superior da geladeira. Mas é muito simples a troca. Você dá um clique. E aqui é o filtro. Você troca o elemento filtrante. Aqui é basicamente carvão ativado. Você volta com ele aqui para dentro. E aperta novamente. Em relação aos armários, as portas, quando a gente vai puxando ele com tempos em tempos, acaba que esse parafuso vai soltando um pouquinho, ele fica um pouco frouxo, então é sempre importante também vir com uma chave, vir apertando aqui. Então, pessoal, nós vamos agora para a segunda andar da casa, tá? E um ponto muito importante, principalmente em casa de férias, esse aqui é o ponto que tem mais danos, assim, porque é onde que o hóspede sobe com as malas, né? Subindo aqui e acaba esbarrando e machucando bastante essa parede aqui. Então, de tempos em tempos, é muito importante vir fazer uma pintura ou colocar um objeto decorativo aqui, um papel de parede ou um amadeirado para evitar esse dano na casa nessa área aqui, que é uma área que tem muitos danos. Subindo, nós temos aqui já
a lavanderia com a máquina de lavar e secar. Em relação à máquina de lavar, é muito importante que ela tenha essa panela, que a gente chama aqui, é onde que, se caso tenha um transbordo, a gente consiga captar essa água através dessa panela e ela vai ser escoada pelo esgoto. Já na máquina de secar, é um ponto muito importante que a gente precisa fazer toda a secagem, é conferir o filtro da máquina. Aqui fica bastante pelugem e com o tempo vai acumulando aqui e vai diminuindo a eficiência da máquina. Mesmo fazendo esse procedimento, é muito importante que de tempos em tempos, a cada 6 meses a 1 ano, a gente verifique o duto e lhe faça uma limpeza geral até no telhado. Caso você opte por fazer essa limpeza, com a parafusadeira e com uma escova própria para isso, você consegue fazer essa limpeza até no telhado. E por que nós fazemos essa limpeza? Ela é tão importante, tá, gente? Ela é justamente para evitar incêndios na casa. Quando você tem um acúmulo muito grande de pelugem, de roupa, esse material é altamente inflamável. E com a temperatura aqui chegando a mais de 150 graus, é um risco muito grande de incêndio se a tubulação toda estiver obstruída com essa pelugem. Agora nós vamos mostrar que o Ricardo sempre fala que o coração da casa é o Open for Play, mas para a gente aqui o coração da casa é o ar-condicionado. Então aqui está o coração da casa, na parte de manutenção, que é o sistema de ar-condicionado. Na minha opinião, é o sistema mais importante que tem numa casa aqui na Flórida, principalmente, porque ele, além de controlar a temperatura da casa, o outro papel muito importante que ele tem é em relação a tirar a umidade da casa. Então, talvez mais importante do que climatizar a casa seja desumidificar a casa, porque as casas são todas feitas de drywall, e esse drywall ele é altamente, a absorção de água dele é muito alta. Então é muito importante que a gente mantenha a casa menos úmida possível, e aqui é onde que a gente vai conseguir fazer isso, tá? A manutenção básica do seu ar-condicionado é a troca do filtro, que ele pode ser feito, né, usualmente na parte de baixo do filtro. Ela pode ser feita a cada, dependendo do fabricante do filtro, a cada 1 mês, ou pode estendendo até 3 meses, mas é muito importante que seja feito com a frequência de acordo com o fabricante. E um outro ponto muito importante em todas as máquinas de ar-condicionado vai ter um tubo, onde que a gente coloca uma solução dentro desse tubo para evitar que tenha um acúmulo de bactérias, né, que vão crescendo ao longo do cano para entupir esse tubo e a água voltar e transbordar. Lembrando, a casa americana é muito importante que a gente não tenha água dentro dela. Então, uma vez que a condensação do seu ar ela aconteça, lá fora a gente vai mostrar onde tem a saída do cotejamento desse acúmulo de água. E se aquilo lá estiver obstruído, vai voltar a água até a sua casa aqui em cima do segundo andar e vai começar a pingar no teto. Então é muito importante que a gente faça a cada troca do filtro, de mês em mês, ou até 2 ou até 3 meses, junto com a troca do filtro, a colocar a solução que vai se entrar aqui. O filtro ele é bem simples de ser trocado. Ele é basicamente, você vai tirar essa tampinha do filtro. Então tiramos a tampa e o filtro basicamente vem junto. É muito importante a gente ficar atento quando for trocar o filtro ao fluxo de ar. A máquina ela vai sugar o ar de baixo para cima e por isso que ela tem essa malha, justamente para o plástico não subir, o pano não subir. Então é muito importante ficar atento a isso. E para fazer o encaixe é muito simples. Novamente, só encaixar o filtro até o final e colocar a tampa de volta. Aproveitando, a gente está bem em cima do Eric, tá? É como se fosse o sótão, né, no Brasil. E a gente pode até ver que tem um pouco aqui de insulation que está saindo. É isso aqui que vai garantir o conforto térmico da casa e não vai evitar que o sol de mais de 105 Fahrenheit esquente bastante a casa e acaba gastando mais energia do seu ar-condicionado. Então é graças a isso aqui que a gente consegue manter a casa sempre fresquinha, sem gastar muito energia elétrica. E esse insulation aqui ele é muito importante e ele também tem que ter uma altura mínima. Em cima do sótão tem uma régua, né, que a gente consegue ver essa altura, e a partir disso determinar se a gente precisa repor ou afofar um pouco mais esse insulation, que ele fica compactado com relação ao tempo, porque ele captura pequenas, vamos botar bolhas de ar ali dentro que vai atuar também como isolante térmico. Então esse ar, com o tempo ele vai solidificando, vai condensando um pouco mais e com tempos em tempo a gente precisa fazer a reposição disso para garantir a eficiência energética da casa.
Um outro ponto que a gente tem que ficar muito atento principalmente nas saídas do ar-condicionado, costuma ter um pouco de condensação. Quando está muito quente o tempo lá fora e a casa muito fria, começa a ter uma condensação e cai um pouquinho de gotinhas, né? E se a gente perceber que está começando a ficar amarelado em torno dessa saída do ar-condicionado, é preciso investigar para ver se não está tendo nenhum rasgo nos dutos de ventilação do ar-condicionado. Outro ponto que é muito importante a gente observar aqui no segundo andar, pela proximidade do teto, é que pode acontecer um deslocamento de telhas e essa telha deixar entrar um pouco de água, e se a gente começar a notar pontos amarelados na casa, significa que começou a entrar um pouco de água nesse teto. Então é muito importante ficar atento a isso e corrigir o quanto antes, porque a gente sabe que água e casa nos Estados Unidos não combinam. Outro ponto de extrema importância é o smoke detector. Ele vai conseguir fazer um alarme sonoro aqui e, dependendo do modelo, até uma comunicação junto com o 911 para acionar os bombeiros caso ele detecte um teor acima de CO2. Significa que a casa estaria pegando fogo, ou muitas vezes você fazendo aquele hambúrguer dentro de casa acaba também acionando um smoke detector, e de tempos em tempos a gente tem que trocar a pilha. Ele vai acionar, né, ele vai dar pequenos alertas sonoros quando precisa trocar a pilha, então você troca a pilha dele. Eu recomendo em torno de 6 em 6 meses a gente troca essa pilha, mesmo a pilha durando um pouquinho mais, para evitar que durante a madrugada seja acordado com aquele barulhinho sonoro do alarme. E em vez da gente ficar preocupando com apenas um, quando o primeiro der sinal que precisa trocar da bateria, troca de todos, que aí você não vai ficar preocupando isso por um bom tempo ali, 6 meses. Aqui nós temos outro sistema de combate a incêndios, tá? Que é o sprinkler. Ele acaba, quando ele sente uma temperatura, ele tem um bulbo que ele vai dilatando, né, aquele líquido ali dentro, ele estoura aquele vidro e aquele vidro libera a água da casa. E isso faz com que, se tenha realmente um incêndio na casa, a gente consiga controlar ele o quanto antes, para não alastrar nem para casa e nem para a casa dos vizinhos, né? Que o caso dessa casa aqui é uma casa geminada, mas tem uma barreira de fogo entre uma casa e outra. Então isso impede que, se caso um vizinho tenha algum incêndio, algum problema na casa, além do sistema de sprinkler, entre uma casa e outra nós temos uma barreira física de proteção contra incêndios. Uma coisa interessante que a gente não tem aqui nos Estados Unidos é o registro do banheiro, né? A gente é bem acostumado, se tem um problema na pia, a gente vem e fecha o registro. Aqui é um pouquinho diferente, onde que cada equipamento vai ter um pequeno registro que a gente consegue fechar e tratar apenas esse problema que está aqui de forma isolada, né? Aqui a gente consegue ver o registro da casa, bem aqui, que você consegue ir fechando, né? Ou abrindo de acordo com a necessidade. O de água quente e o de água fria. Outro ponto, aqui a gente não utiliza um sifão como no Brasil. Aqui tem tudo de encanamento, onde que, dependendo de como foi feito esse aperto, ele pode começar a vazar, a pingar, então é bom de tempos em tempos também a gente estar sempre olhando. Isso aqui é um suspiro. E por que tem isso aqui? Para não voltar o cheiro na casa, esse cano é ligado diretamente no telhado. E pode ser que tenha um vácuo na casa onde que o cheiro estivesse retornando. Então esse suspiro é justamente para deixar entrar ar na pressão ambiente e que forma que não volte o cheiro do esgoto para casa novamente, atuando como um sifão. Um outro ponto que parece até simples, mas é de extrema importância nas casas, é o doorstop. Para que ele serve, tá? Quando a gente está abrindo a porta, de forma que ela não bata de forma forte na parede e não danifique a parede da casa. Então, um simples elemento pode te fazer perder muito dinheiro, né, numa reforma, caso você tenha que fazer com um buraco na parede. Então, a gente coloca isso aqui em grande, todas as portas vão ter esse dispositivo, ou na própria porta, de modo que vai limitar o quanto a porta vai abrir para não bater na parede. E não é tão simples para reparar essa parede. Se a gente for olhar ela bem de perto, você pode ver que ela tem uma textura. E essa textura, ela é feita quando está fazendo a aplicação da massa aqui em cima do drywall. Então é muito importante, quando você fazer esse furo, você buscar manter o mesmo padrão. Por isso que é tão difícil fazer um reparo, que um simples doorstop pode prevenir para vocês. Um outro ponto bem importante aqui, que a gente vai falar um pouquinho dele agora, é em relação ao termostato da casa. Então, se lá o ar-condicionado é o coração da casa, aqui nós estamos com o cérebro da casa. Então, aqui você consegue controlar toda a temperatura da casa, bem como se você quer o aquecimento ou se você quer o modo de resfriamento da casa. Então, com um simples toque, a gente consegue abaixar a temperatura de 78
e deixar manter a casa 76 ou 75, o que for de melhor agrado, conforto térmico para vocês. Lembrando que, conforme a gente falou lá, olhando o coração da casa, que é a máquina do ar-condicionado, a casa precisa ficar ligada 24 horas no ar-condicionado para evitar a umidade. Então isso aqui nunca pode desligar e nem pode também ficar na temperatura muito alta, porque senão ele não arma e a gente começa a ter umidade dentro da casa. Então, se a gente hoje, a temperatura ambiente dentro da casa está 76, se eu deixo ele aqui em 70 e 80, ele não vai acionar o ar-condicionado, consequentemente, no dia de hoje, a casa vai estar com um pouquinho mais de umidade. Mas isso não tem importância porque é apenas um dia. O que a gente não pode deixar um longo espaço de tempo, uma temperatura alta na casa, o que a gente recomenda é sempre abaixo de 78 graus Fahrenheit, para que a casa não gaste tanta energia, mas também não tenha um acréscimo de umidade muito alta na parte interna da casa e prevenindo assim a formação de mofos, né, que é o famoso mold aqui. Então a gente vai deixar aqui controlado já em 78, que é a temperatura padrão que a gente sempre deixa nas casas aqui. E pelo ar-condicionado ser um item um pouco diferente das casas americanas em relação ao Brasil, muitos brasileiros acabam desligando a máquina de ar-condicionado por um período de 3 a 6 meses, e isso faz com que o prejuízo posterior seja muito maior do que a conta de luz que acaba ocorrendo no ar-condicionado. Não é muito caro quando a gente para olhar que pode estourar um piso, que pode mofar sua casa, pode estragar seus móveis, então é uma economia que não vale a pena a gente tê-la. Então aqui nós temos a área da piscina, tá? Onde que a gente tem dois principais componentes, que é a piscina propriamente dita e o aquecimento da água da piscina. Uma coisa que vocês devem ter notado é essa tela preta ao redor da piscina. Isso aqui é um sistema, um código de segurança da Flórida e eu acredito que em todos os Estados Unidos, para evitar que as crianças, né, você deixa as crianças, elas acabam se afogando na piscina. Então é muito importante que essa tela esteja sempre fixada, sempre bem presa, para evitar qualquer acidente com crianças. Se não tem o uso da tela, a gente precisa acabar colocando um alarme sonoro em todas as portas da casa. Então nós vamos falar um pouco agora da piscina, na área externa. Aqui, diferente do Brasil, a gente utiliza o sistema de recirculação da água, não tem muitas trocas de água. Então a gente utiliza produtos químicos para fazer o tratamento da água, e o filtro, vocês vão notar lá fora, que ele é bem diferente do Brasil. Enquanto no Brasil a gente está acostumado com filtro grande, de areia, aqui são filtros de papel, que a gente consegue fazer e manter a qualidade da água sempre bonita, igual vocês estão vendo aqui agora. Então aqui nós temos os dois equipamentos principais da piscina. Aqui é o aquecimento e aqui é o filtro da piscina juntamente com a bomba. Então aqui nós temos o comando da parte elétrica, tanto da bomba, tanto da iluminação da piscina, tanto do aquecimento dela. Então aqui tem um relógio, propriamente dito, que vai fazer a bomba funcionar. Aqui a gente pode controlar se a gente quer que ela funcione 8 horas por dia, 12 horas por dia, 24 horas por dia. E é através desse relógio que a gente vai fazer todo o comando da bomba. Então, conforme eu falei anteriormente em relação às diferenças das piscinas e do filtro, é muito importante que a gente deixe a bomba da piscina ligada pelo menos por 8 horas por dia para garantir que toda a água seja recirculada e passe através do filtro da piscina. Um outro ponto muito importante que a gente tem que estar sempre atento é em relação ao filtro da piscina. Então toda a água da piscina vai se recircular através desse filtro aqui de papel. A cada semana, quando o técnico vem fazer a limpeza da piscina, eles lavam o filtro de papel, garantindo assim que a piscina esteja sempre com o filtro na melhor condição possível. E a troca desse filtro ela é realizada de ano em ano, dependendo do fabricante. Mas tem alguns fabricantes que recomendam até de 6 em 6 meses. Ou, dependendo do uso da piscina, quando o filtro já tiver com todos os poros aqui do papel já obstruídos e não conseguir tirar mais na limpeza regular, que é feita semanalmente. Aqui é a máquina da unidade externa do ar-condicionado. Então aqui que a gente pode ver lá dentro, quando eu comentei em relação ao gotejamento da água, o gotejamento sai através desse cano, que ele é um cano externo, e aqui vão formando colônias de bactérias, e por isso que a gente usa aquele produto para evitar se entupir aqui, não vazar lá dentro da casa. E como as piscinas aqui são construídas de maneira um pouco diferente, eles usam um spray aqui com concreto e com areia, então a gente vê que a piscina tem um acabamento um pouco rugoso. E a primeira limpeza ela é muito importante para evitar que nessa rugosidade forme cristais, que a água da Flórida ela é muito rica em minerais,
então acaba formando cristais e vai aumentando essa rugosidade. Então a primeira limpeza da piscina, depois dela pronta, é de extrema importância. Então por isso que é muito bom ficar atento, porque caso você não faça a limpeza muito bem feita, você acaba tendo um prejuízo maior, porque precisa esvaziar ela e lavar ela com ácido para tirar toda essa cristalização que ocorre na beirada da piscina. E a piscina ela tem um ladrão, né, que a gente fala no Brasil propriamente de um ladrão, que está aqui embaixo, onde que esse ladrão, a água corre por aqui, chega até nessa tampa, e aqui a gente consegue fazer a limpeza manual de folhas, de alguma coisa mais leve que acaba vindo pelo ar e posicionando aqui na piscina. Então a gente consegue retirar toda essa impureza antes de chegar no filtro, para garantir assim uma vida mais longa, uma vida útil mais longa do filtro. Pensando sempre em evitar o acúmulo de água na casa, no telhado, a gente tem as calhas, tá? É muito importante que a gente faça a limpeza regular delas, principalmente antes da época de chuvas, de forma preventiva, para tirar toda aquela folha, aquela folhagem ou propriamente poeira, para evitar assim que a gente tenha um acúmulo na calha e podendo vazar para dentro da casa também. Então essa limpeza também é muito importante ser executada. E falando em limpeza, é muito importante a gente fazer algumas limpezas, né, de forma preventiva na casa. Uma delas é a limpeza da pressure wash, que a gente vai fazer em toda a parte externa da casa, para evitar assim limo ou então algum fungo que possa crescer, aumentando assim a chance de alguém escorregar pela casa e também fica esteticamente mais bonito. Aproveitando a pressure wash, também é preciso executar a limpeza também das screens, porque além disso ela deixa entrar um pouco de ar e ela também tem uma proteção UV, então é muito importante isso aqui no calor da Flórida, e também ver se elas estão bem presas, porque uma vez que elas estão soltas, vão aumentar bastante a queda de folhas por dentro da piscina, e assim aumentando o consumo do seu filtro, aumentando a sua frequência que você tem que limpar o seu skimmer, e assim por diante. Então é muito importante estar sempre tocando as telas para buscar melhorar essa fixação delas. Então, como a gente viu, não é nada um bicho de sete cabeças, é bem simples a manutenção das casas aqui nos Estados Unidos. Porém, se você mora no Brasil, não tem ninguém que possa fazer isso por vocês, procurem pessoas de confiança que vão estar sempre preocupando com a casa, como se a casa fosse da pessoa. E aqui na Inovar a gente faz bastante isso, a gente pensa sempre, trata a casa como se a casa fosse nossa, protegendo sempre assim, o patrimônio de vocês. Muito obrigado.